Olá, estamos com Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República, que está aqui na Europa para uma turnê, para uma série de entrevistas e eventos políticos em Portugal e na Espanha. Tudo bem, Haddad? Tudo bem, Sakamoto. Neste momento, o Brasil está enfrentando há uma polêmica nacional que envolvendo o filho mais velho, primogênito do presidente Jair Bolsonaro, o deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, na sua relação com o ex-assessor Fabrício Queiroz, e também outras revelações relacionadas a movimentações bancárias atípicas, tanto dele quanto do ex-assessor. Como é que você vê isso logo no início do mandato? Olha, é um sinal muito ruim, porque na verdade a família como um todo não conseguiu explicar até hoje a sua evolução patrimonial. A Folha de São Paulo fez uma matéria com análise de documentos de cartório, compra e venda de imóveis, e você não consegue explicar como eles conseguiram angariar alguma coisa em torno de 15 milhões de reais apenas em patrimônio imobiliário, fora o resto. Então é uma coisa que já causa inquietação. Agora, essas transações financeiras, a utilização de assessores que depositam recursos para um terceiro, que abastece conta da família, inclusive da esposa. Enfim, é tudo uma coisa muito nebulosa. Não é que alguém que manuseou 7 milhões de reais em 3 anos pode ter pedido um empréstimo de 40 mil? Qual é o sentido disso? Então, infelizmente, está tudo muito mal explicado. E agora, de ontem para hoje, as relações com a milícia, né? Com os milicianos, possivelmente incluindo aqueles envolvidos no assassinato da Marielle Franco. Aí é uma coisa para além de grave, né? Porque a família defende a atividade dos milicianos, tentou em 2007, 2008 legalizar, recentemente baixou um decreto facilitando a aquisição de armas, a posse de armas, já anunciou que vai facilitar o porte. E para onde isso tudo conduz? Para a legalização das milícias e a privatização da segurança pública? O Bolsonaro, eu vi numa entrevista na Jovem Pan, ele dizendo que é absolutamente favorável ao pagamento de milícias. Isso significa a privatização do serviço. As comunidades pobres do Rio de Janeiro, de São Paulo, pagando milicianos para defesa própria, ao invés de colocar o Estado na defesa do cidadão. Eu me preocupo muito com tudo isso. Eu penso que por trás disso tem, primeiro, completa falta de explicação sobre o que está se passando efetivamente, o que se passou, né? E suas relações com esses grupos e com os seus próprios assessores. E, em segundo lugar, qual é o projeto de segurança pública que está por trás disso? Queria saber como é que está a imagem do Brasil no exterior agora no governo Bolsonaro, no início do governo Bolsonaro. Como é que você tem essa percepção? Olha, não está boa, porque o governo está emitindo sinais muito trocados a respeito de temas caros à comunidade internacional. Em primeiro lugar, a questão ambiental. O mundo todo está se sentindo muito desconfortável, não apenas com as declarações, mas com as medidas que estão sendo tomadas no sentido de esvaziar algumas repartições que cuidavam do meio ambiente. E isso tem causado alguma preocupação interna em relação aos ambientalistas de uma maneira geral, e isso acaba repercutindo com muita força no exterior. Tem uma pauta fundamentalista que também preocupa. A questão da escola laica, a questão da autonomia universitária, né? A questão de tomada de decisão com base em evidências científicas. Tudo isso que está sendo negado pelo governo Bolsonaro, a eventual criminalização do movimento social organizado, tudo isso causa muito apreensão nos democratas em geral. Então o governo Bolsonaro é visto no contexto dessa onda neoconservadora que atinge setores expressivos da comunidade internacional e, portanto, com grande apreensão. O presidente Jair Bolsonaro, ele recebeu já do ministro da Economia, Paulo Guedes, propostas para a reforma da Previdência, e assim que ele retornar ao Brasil, provavelmente ele deve encaminhar ao Congresso Nacional. Como é que você vê isso? Você tinha uma proposta da Previdência, como é que você vê essas discussões que já estão aparecendo na imprensa com relação às propostas dele, e como é que você avalia? Olha, eu acredito que eles devam voltar atrás de algumas coisas, né?
Como, por exemplo? A capitalização, por exemplo. Né? Os custos da transição são tão elevados. Né? Eu já dizia isso quando o Ciro defendia a capitalização. Eu dizia, olha, se o Guedes for entrar nessa, ele não sabe com o que ele está lidando. Né? Eu acredito que ele tenha pouca noção de finanças públicas e é uma proposta que, na minha opinião, não vai emplacar. Né? Se ele focar em privilégios, se ele tocar na questão dos privilégios e se ele fizer uma reforma dos sistemas próprios de previdência, né, que são um problema grave, na direção da construção, com o tempo, de um sistema único de previdência, que é o que tem de mais avançado do ponto de vista de justiça social, um sistema único. Né? Para o serviço público e para trabalhadores todo do mundo, setor privado e militares, inclusive, quando se fala de para o privilégios. cidadão brasileiro, para a cidadã brasileira, um sistema de previdência. Ou seja, você tem que fazer uma reforma dos sistemas próprios mirando privilégios. E aí tem que incluir todo mundo, militar, judiciário, o que for, né? No sentido da construção de uma espécie de sistema único previdenciário. Como tem o SUS, como tem o Sistema Público de Educação, você tem um sistema único de previdência. Isso seria, na minha opinião, o que tem de socialmente mais avançado e justo. E vai no caminho da proposta do ex-ministro Nelson Barbosa? Em parte, sim, né? O meu programa de governo descrevia esses dois processos, né? Em duas etapas. A reforma dos sistemas próprios e depois a construção de um sistema único como segundo passo. Fazer as duas coisas juntas, eu acredito que seja muito difícil. Para finalizar, Haddad, como é que você vê neste momento, no dia 1º de fevereiro, assume uma nova legislatura no Congresso Nacional, como é que você vê as eleições para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal? Como é que você acha que o PT deveria se posicionar? Bom, eu defendo a constituição de um campo progressista, tanto na Câmara quanto no Senado, né, que se coloque de forma transparente com uma candidatura do campo progressista, do campo democrático. Então, quanto mais nós pudermos angariar apoio para que o campo democrático possa frear essa onda de reformas obscurantistas que estão aí na agenda do governo, acho muito importante. Agora, aquilo que for de interesse da população, para geração de emprego, geração de renda, ampliação dos direitos, aí nós temos que também ajudar a construir. Mas essa pauta que está hoje colocada pelo governo é uma pauta que precisa ter um contraponto. E para isso a gente precisa lutar para ter uma mesa que tenha compromisso com a Constituição de 88 em primeiro lugar e sobretudo com seus princípios, que vão dos direitos civis aos direitos ambientais, passando pelos direitos sociais. Qual